histórias daqueles que hoje perdemos. Ao contrário das guerras, onde justamente morriam os jovens, havia uma questão terrível nas guerras, porque nós perdíamos os jovens, a jovem geração. Dessa vez nós estamos assistindo a morte em massa de nossos idosos. Interessante que no momento em que a gente anuncia a longevidade, a melhor qualidade de vida, muitas vezes nós estamos falando dessas perdas como, não, mas são os idosos, eles iriam morrer de qualquer forma, mas é um tanto quanto cruel dizer dessa maneira, porque essas pessoas estão no cerne da nossa origem, elas estão na nossa história, nossos avós, nossos tios-avós, nossos sogros e sogras, pessoas que, de certo modo, nós devemos uma referência de formação, uma referência de educação. Então é muito triste lidar com a morte maciça dessas pessoas que, ao longo da vida, criaram condições de permanecerem e estarem mais próximas de nós. Enfim, então, de certo modo, a gente começa a viver um certo momento em que nos perguntamos sobre o sentido da vida. Perguntamos, de certo modo, sobre o que estamos fazendo aqui, quem somos, para onde vamos, o que será de nós, se ainda somos vulneráveis a essas catástrofes que nos vulnerabilizam, nos atingem fatalmente. Então, no Mal-Estar na Cultura, que é um texto que eu achei importante a gente tratar aqui hoje, Freud tem uma tese. Ele vai dizer que a ideia da vida possuir um propósito se forma e se desmorona como um sistema religioso. Então vejam vocês que o Freud ele não é um pessimista, mas ele também não é um otimista, ele é um sujeito imparcial quando ele observa o fenômeno humano, quando ele trata da questão da humanidade. E aí há um trecho muito interessante do Mal-Estar na Cultura, um pequeno trecho para a gente poder discutir aqui, que ele diz o seguinte: a intenção de que o homem seja feliz não se acha incluída no plano da criação. Então, ele começa dizendo que não é um plano de Deus que sejamos todos felizes. O que chamamos de felicidade, no sentido mais restrito, provém da satisfação de necessidades represadas em alto grau, sendo, por sua natureza, possível apenas como uma manifestação episódica. Então, essa felicidade ela é episódica. Ela acontece eventualmente e com muita sorte. Quando qualquer situação desejada pelo princípio de prazer se prolonga, ela produz tão somente um sentimento de contentamento muito tênue. Somos feitos de modo a só podemos derivar prazer intenso de um contraste e muito pouco de um determinado estado de coisa. Então, essa felicidade tão sonhada e tão buscada, na verdade, ela só pode ser percebida justamente em contraste com as nossas angústias, com as nossas dores. Um estado de felicidade, ele se contrasta, na verdade, com essa angústia que, na verdade, é o nosso modo de estar no mundo. Assim,
novas possibilidades de felicidade sempre são restringidas por nossa própria constituição. Já a infelicidade é muito menos difícil de experimentar. O sofrimento nos ameaça a partir de 3 direções: de nosso próprio corpo, condenado à decadência e à dissolução, e que nem mesmo pode dispensar o sofrimento e a ansiedade como sinais de advertência. Ansiedade aí lê-se angústia. Do mundo externo, que volta-se contra nós com forças de destruição esmagadoras e impiedosas. E, finalmente, de nosso relacionamento com os outros homens. O sofrimento que provém dessa última fonte talvez nos seja o mais penoso do que qualquer outro. Então, vejam vocês que nós estamos lidando nesse momento, né, com essas 3 formas de mal-estar. Essa que advém do perecimento do nosso próprio corpo, né, o nosso corpo finito, o nosso corpo que, de certo modo, perece ao longo do tempo. E nós estamos vendo isso de uma maneira, né, tão avassaladora nesse momento, desse perigo que nos ameaça de fora, né, desse invisível do qual nós corremos hoje, né, e da relação entre os semelhantes. Esse momento que nós vivemos, né, em que nós precisamos nos isolar até para proteger. Esse momento, essa decisão de não colaborar com essa contaminação é um movimento de preservação não só do próprio sujeito, mas também do seu próximo semelhante. Esse cuidado que nós estamos chamados a ter com os nossos vizinhos, no nosso bairro. Então, esse outro que é ao mesmo tempo esse com quem eu me sinto ameaçado, mas também com esse que eu preciso conviver e proteger. Então, nós vivemos nesse momento essa situação bastante inusitada, pois talvez acreditássemos que a ciência e a tecnologia nos pouparia de vivermos novamente essa situação de uma epidemia, de mortes em massa, que nos comove diariamente, quando assistimos a situação, por exemplo, da Itália, da Espanha, da China. Talvez tenham chegado menos notícias e imagens, mas tantos vídeos que assistimos do confinamento na Itália, na Espanha, enfim. É um momento de reflexão, é um momento em que nós, analistas, nos perguntamos, talvez nos dirijamos nesse momento ao campo social numa posição analisante, não propriamente uma posição analista, mas uma posição analisante. Quando nós também somos arrebatados por esse novo momento,